Graças a Deus, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar gravando esse vídeo para que você possa refletir comigo na inerrante Palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é congregar? Nós escutamos muito sobre congregar. Tem pessoas que dizem assim, fulano de tal congrega na igreja X. Fulano de tal deixou de congregar. Fulano de tal está desviado porque não está congregando em nenhuma igreja. Mas você sabe realmente o que é congregar? Primeiro ponto, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E não deixemos de congregar como é costume de alguns. Veja que a Palavra de Deus ela nos orienta a congregarmos, a estarmos em comunidade. É importante nós frisarmos que Deus não nos criou para vivermos sozinhos e isolados e que a vida cristã ela deve ser vivida em comunidade. Quando nós estamos junto com outros irmãos, nós podemos servir melhor a Deus, nós podemos aprender uns com os outros, nós podemos edificar uns aos outros, sermos edificados, sermos confrontados, orarmos e recebermos oração, aconselharmos e recebermos aconselhamento. Por isso que congregar é tão importante, por isso que a Palavra de Deus diz que a gente não pode deixar de congregar. Agora perceba, existe uma confusão muito grande sobre esse tema, porque alguns pastores dizem, insistem e ensinam que congregar só é uma realidade se for em um templo. Em primeiro lugar, a palavra congregar não significa ir ao templo. Se algum pastor ou se algum pregador ensina isso, ele está ensinando de forma equivocada. Ir ao templo é congregar, mas congregar não é somente ir ao templo. Ítalo, me explica melhor isso. Congregar significa estar juntos. Então, por exemplo, irmãos, existem muitos lugares em que você não consegue congregar porque não tem igrejas bíblicas. Por exemplo, na cidade onde eu moro, eu conheço algumas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, eu considero uma igreja boa, uma igreja abençoada em alguns aspectos, mas teologicamente eu não concordo com alguns aspectos da Assembleia de Deus, apesar de respeitar. Então, por não concordar com a teologia da Assembleia de Deus, eu não posso congregar na igreja Assembleia de Deus. E, a meu ver, não há outras opções de igreja, não existem igrejas do ponto de vista bíblico que sejam realmente saudáveis na cidade onde eu moro, então por isso que eu não congrego em nenhuma dessas igrejas. E aí você pode me perguntar, mas Ítalo, onde que você congrega então? Eu congrego na minha casa. Quando eu recebo irmãos para virem orar comigo, quando eu vou na casa de algum irmão ou até mesmo em um outro lugar onde nós nos reunimos para orar, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, eu estou congregando. Então perceba, congregar é estar juntos. Congregar não é ir ao templo, até porque nos primeiros séculos nenhum dos líderes cristãos construíram templos. Jesus não mandou construir templo, os apóstolos não mandaram construir templo, os irmãos se reuniam e se congregavam nas casas uns dos outros, nos lugares abertos. Era ali onde os cristãos congregavam. Então perceba, em Atos capítulo 18, versículo 2 e 3, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, que havia um casal chamado Priscila e Áquila e eles tinham uma igreja em sua casa. Ou seja, Priscila e Áquila recebiam irmãos para orarem, para cultuarem, para adorarem a Deus juntos, e ali havia uma igreja no lar daquele casal. Aquele casal recebia irmãos e ali eles se edificavam, e ali eles adoravam a Deus, e ali eles congregavam juntos. O que realmente é congregar, o que realmente explica o que é congregar, está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Quando o Senhor Jesus disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu presente no meio deles. Perceba que Jesus não disse assim, você tem que estar reunido em meu nome no templo. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou que você deveria ir a um templo. Pelo contrário, Jesus quebrou a barreira geográfica de lugar santo. Não existe lugar santo para o cristianismo. O lugar santo é todo aquele onde o cristão está em comunidade, adorando, servindo a Deus e pregando o evangelho. Que pode ser em um templo, claro, repito, eu não sou contra templos.
Se alguém acha ou prega que eu sou contra templos, essa pessoa está equivocada com as minhas palavras. Eu não sou contra templo. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo exclusivamente sobre o que é templo, sobre o que é igreja, sobre o que é corpo de Cristo. Né? Assista esse vídeo para você entender a minha ideia. Eu não sou contra templos, mas eu sou contra a ideia de se dizer que você só congrega se você for num templo. Se você se reunir debaixo de uma árvore, adorar a Deus com outros irmãos, lerem a palavra, pregarem o evangelho, adorarem a Jesus, vocês estão também congregando. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Outra coisa importantíssima é quando a mulher samaritana pergunta para o Senhor, mestre, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Outros, os samaritanos, dizem que é no monte. Jesus disse assim, mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está quebrando a barreira geográfica de espaço. Não existe a necessidade de ir a Jerusalém porque lá tem um templo para adorar. Não existe a necessidade de subir ao monte para adorar. Aonde você estiver, você pode adorar ao Senhor. E se você estiver reunido com outros irmãos, fielmente ao Evangelho, com o coração voltado para Cristo, ali você também está congregando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos nos libertar do evangelho paganizado, que é esse evangelho que criam intermediários entre Deus e os homens e que criam lugares sagrados, criando assim uma falsa ideia de que você necessita de uma denominação, de uma empresa religiosa ou de um lugar, entre aspas, santo. Você precisa de Jesus, você precisa do evangelho, você precisa dos irmãos, você precisa estar na igreja, mas em que igreja? Não na igreja da denominação, mas na igreja de Jesus, que se reúnem em vários lugares para adorar e cultuar ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço.